Oi, eu sou o Felipe e voltamos mais rápido do que eu esperava, com uma resposta para o mistério do pornô do Zacarias. Que delícia estar vivo onde eu posso usar todas essas palavras na mesma frase. Não sabe do que eu tô falando? Pausa esse vídeo e vai no link aqui embaixo no primeiro comentário. Lá nesse outro vídeo eu explico um pouco da carreira do ator Mauro Fátio Gonçalves, que deu vida ao tímido Zacarias, e explico sobre uma Lost Media estranhíssima. Um filme pornô chanchada que o Zacarias, não só o ator, mas o personagem mesmo, teria feito em 1977. A sinopse desse filme é uma doideira por si só. Só que esse vídeo aqui não vai fazer nenhum sentido se você não assistiu aquele. Então eu recomendo que você assista lá e depois volte aqui, beleza? Dito isso, no dia que eu upei o vídeo, eu já recebi o retorno. Se eu tivesse esperado 24 horas, tinha saído tudo no mesmo dia. Mas enfim, como prometido, tá aqui. A resposta não é boa, mas é melhor que nada, né? Mais do que explicar a situação que o filme se encontra, se é que ele se encontra no acervo da Cinemateca, eu vou te explicar quais são os próximos passos para desvendar esse mistério da pornô chanchada do Zacarias. Vem comigo. Vamos lá, recapitulando brevemente a troca de e-mails que eu tive com a Cinemateca. Eu perguntei se eles ainda tinham uma cópia dos rolos do filme e se tinham uma cópia de consulta para poder assistir. Eles me responderam que o site da filmografia não era uma base de acervo e estar catalogado lá não significava que eles têm ou sequer tiveram o filme, mas que abriram um chamado no setor de preservação. E alguns dias depois, chegou a resposta. Eu vou colocar na íntegra aqui na tela, mas eu vou explicar o que isso significa também, porque tem muitos termos técnicos. Basicamente, não, eles não têm uma cópia de consulta, nem em mídia física tipo VHS ou Blu-ray, nem mesmo em mídia digital. Então, o filme está atualmente impossível de assistir para o grande público. Ou seja, a nossa viagem para São Paulo está cancelada e assim, tecnicamente, uma Lost Media. Mas eles encontraram os rolos 35mm lá no acervo e os rolos estão danificados. Só que aí eu preciso dar um breve contexto sobre a Cinemateca em si. Eles passaram por uma crise e ficaram fechados por cerca de 16 meses entre 2020 e 2021. Nesse meio tempo, eles sofreram uma enchente em fevereiro de 2020 no galpão da Vila Leopoldina, com água chegando a cerca de 1 metro, o que causou a perda de cerca de 7.000 rolos de filme. E como se não bastasse, em julho de 2021, o mesmo galpão pegou fogo quando uma empresa terceirizada fazia a manutenção do ar-condicionado. A Cinemateca reabriu ao público em 13 de maio de 2022 e ao longo de 2023 ainda mapeava cerca de 20.000 rolos transferidos da Vila Leopoldina para a sede atual. Então, eles ainda estão fazendo um balanço do que foi perdido. Ou seja, provavelmente o filme que a gente está procurando foi um dos que foram danificados em todo esse caos. Porque, segundo o setor de preservação da Cinemateca, o áudio do filme está parcialmente preservado, mas a imagem foi classificada como não preservada. Ou seja, o filme está praticamente perdido. E por isso eles encaminharam os rolos para fila de duplicação emergencial. Eles precisam fazer uma cópia em material novo para evitar que o pouco do filme que ainda existe se perca oficialmente. Eu não sei se eles detectaram o mau estado dos rolos depois do meu e-mail, mas eu vou fingir que sim, para acreditar que eu ajudei a salvar, mesmo que parcialmente, uma obra incrível do audiovisual brasileiro. Me deixa fingir que eu sou importante pelo menos um pouquinho. Vai que um dia eu fico relevante para ter uma biografia publicada e vai constar lá. Além disso tudo, ajudou a lembrar a equipe da Cinemateca a salvar a pornô chanchada do Zacarias. Mas calma, porque a nossa saga não se encerra aqui. Enquanto eu editava lá aquele primeiro vídeo, eu refleti um pouco melhor e eu pensei em outros lugares onde poderíamos encontrar esse filme. E é sobre isso que eu vou falar daqui a pouco, espera só um pouquinho. Porque antes eu quero falar brevemente sobre o processo de recuperação desse filme, que é algo muito interessante. Vamos supor que a Cinemateca seja realmente uma das únicas entidades que ainda possui os rolos originais do filme. O que dá pra fazer? O panorama é bom? Será que ainda dá pra recuperar o filme? O que eu vou falar agora não são informações oficiais dadas pela Cinemateca, mas eu falo com certa segurança porque o processo de rodagem dos filmes dos anos 70 eram basicamente os mesmos, assim como o processo de recuperação dos rolos de filme hoje também. Em 1977, os filmes costumavam ser rodados em rolos de 35mm de triacetato em cor, como consta na ficha da Cinemateca.
Cinemateca. A câmera filmava sem áudio e o gravador Nagra, esse que você tá vendo na tela agora, guardava o som com altíssima estabilidade e o mínimo de distorção. Justamente por isso dominou a produção dos anos 60 até 80 e talvez por isso ele ainda sobreviveu, mesmo depois de as imagens do filme terem ido para o beleléu. Depois de rodado, o negativo 35mm ia pro laboratório para gerar um copião, que se você manja de edição seria o equivalente a um proxy, onde se montava e recortava o filme sem arriscar o rolo original, e depois que a edição ficava pronta, um técnico cortava o negativo original exatamente nos mesmos pontos, meio que repassando a edição pro filme mesmo. E basicamente assim surgiam as cópias que iam para os cinemas, que você deve ter percebido não é um mero Ctrl+C e Ctrl+V no seu Adobe Premiere. Se o rolo tá sujo ou com bolor na superfície, riscos leves ou cor desbotada, normalmente dá para limpar, escanear e corrigir no computador. Rasgos pequenos e emendas soltas costumam ser remendados à mão mesmo antes de copiar. Nessa duplicação emergencial, eles salvam filmes que a imagem ainda aparece, mesmo que a película esteja frágil, com bordas gastas ou com encolhimento. A ideia é copiar rápido para outro suporte e corrigir nesse outro suporte. Ou seja, o filme tá perdido, mas recuperável, com muito esforço. Um rolo vira irreversível mesmo só quando a emulsão se desfaz em pó, a imagem some por reação química, as partes estão queimadas ou derretidas, ou o encolhimento do filme é tão grande que o filme nem passa pela máquina. Nesses casos, já era, a imagem original se perdeu. E considerando quão obscuro é esse filme, não é como se a gente fosse encontrar várias cópias dele por aí, dando bobeira. Então, é isso que a gente tá procurando. Considerando São Paulo, Rio e Manaus, como eu falei no outro vídeo, dá pra supor que foram feitas pelo menos 2 a 3 cópias. Se tiveram mais salas simultâneas em alguma praça, o que eu duvido muito, podia subir para umas 4 ou 6. Mas vamos ser parcimoniosos aqui. Então a gente tem uma cópia danificada em posse da Cinemateca e possivelmente outras 2 cópias do filme perdidas por aí. Alguém comentou no vídeo anterior sobre verificar o acervo de locadoras, mas das minhas pesquisas eu não encontrei nenhum registro de lançamento do filme fora do cinema. E como eu tinha comentado, Deu a Louca nas Mulheres não foi muito bem de crítica nem de público. Para esse filme chegar em home video, ele deveria ter chamado a atenção de alguma distribuidora que se interessaria em produzir a mídia digital. Isso aqui não é nenhum filme dos Trapalhões mesmo. As chances são praticamente nulas. Talvez o melhor caminho não seja ir atrás das empresas. Então eu pensei, sabe quem pode ter um filme perdido do Zacarias? A família do Zacarias. Quando um artista morre, alguém, ou uma empresa geralmente, fica responsável por administrar o espólio do falecido. E, infelizmente, não tem nenhuma informação pública sobre isso, mas investigando, dá pra gente ter uma ideia. A herdeira direta do ator é Maria Laura Gonçalves, que eu não vou colocar a imagem aqui ou entrar em detalhes, porque, pelo que eu entendi, ela não é uma pessoa pública, vamos respeitar. Mas uma curiosidade interessante é que ela é filha do Zacarias com a atriz Selma Lopes, que, além de ter participado de vários programas clássicos como Chico Total e o próprio Trapalhões, é simplesmente um dos maiores nomes da história da dublagem brasileira. Você provavelmente já ouviu a voz dela na boca da Whoopi Goldberg. Antes da gente começar, eu só quero dizer que agradeço muito o que está fazendo por mim. Eu só queria agradecer logo de cara. E também da Marge Simpson. Já li muitos artigos sobre o assunto e reconheço de longe quando existe uma paquera. Tá, mas aí por que eu tô citando isso? Porque em 1983, 7 anos antes da morte do artista, foi aberto o CNPJ da Zacarias Produções, que tinha como sócias a Maria Laura, filha do Zacarias, e a própria Selma Lopes, que aliás acabou recebendo baixa em 2015 por falta de declaração fiscal, ou seja, aparentemente o CNPJ foi abandonado. Isso significa apenas que o espólio do Zacarias teve, e provavelmente não tem mais, um administrador familiar. Muito provavelmente porque, como eu disse no episódio anterior, quase tudo do ator hoje tá perdido, com exceção das suas participações já nos Trapalhões. E aí, por se tratar de um produto específico como os Trapalhões, rola todo um imbróglio jurídico sobre quem tem direito ao quê. Resumindo essa treta toda, a empresa do Didi tenta recuperar os direitos, mas tudo pertence à Globo. Ainda assim, é possível que, durante esse período de administração, a família tenha tido acesso aos produtos do qual o Zacarias fez parte. Eu acho pouquíssimo provável que a Selma e a Maria tenham uma cópia do filme, menos ainda que ela tenha acesso à tecnologia necessária para manter esses rolos
desde a década de 80. Esse tipo de rolo de filme deve ser guardado num lugar frio e seco, ou seja, por volta de 2 a 5 graus Celsius, numa umidade relativa entre 30 e 35%. As latas não devem ser mexidas, balançadas. Resumindo, qualquer coisa pode estragar e fazer o filme se perder. Calor, umidade, mofo, riscos e principalmente a síndrome do vinagre, que é quando o ar começa a degradar a composição química do filme. Imagine você uma enchente seguida de um incêndio. Mas a minha tese sonhadora é que em algum momento esse filme esteve na mão da Selma ou da Maria e elas mandaram para algum lugar para armazenar. Como eu disse, a filha do Zacarias não é pessoa pública e não tem nenhuma informação em rede social. Quanto a Selma Lopes, eu mandei uma mensagem para ela no Instagram e mais uma vez eu tô esperando a resposta. Só que eu já deixo o aviso aqui, só vai ter uma parte 3 desse vídeo se a resposta for positiva. Se qualquer um desses esforços me fizer encontrar o filme, aí sim eu vou até o fim. Agora, se a notícia for que eu não encontrei, eu comunico na aba comunidade aqui do canal, beleza? E esse foi mais um vídeo investigando Lost Medias. E eu adoraria falar que o canal não é só isso, afinal realmente não é. Tem vídeo sobre guerra, sobre casos criminais, curiosidades científicas, provocações filosóficas e políticas, ciência da religião, enfim. Mas é que o próximo vídeo é sobre Lost Medias. De novo, vamos falar sobre morte ao vivo na Globo, mãe de santo contra a ditadura militar. E claro, o ratinho. De novo, a gente se encontra lá. Fui.